Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito feliz em receber vocês aqui hoje. E hoje a gente vai falar, como vocês já viram no título do vídeo, sobre vaidade. O que é exatamente vaidade? Cuidados com o corpo que a gente precisa ter e, é claro, né, o que a Bíblia diz sobre isso. Que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para saber o que a Bíblia diz sobre isso. Então, simbora. Vamos lá, pra gente entender o que a Bíblia diz sobre isso, a gente precisa entender também o que é vaidade, né? Então, pelo nosso dicionário, né, pelo significado, tem dois significados ali muito parecidos, muito semelhantes. Vaidade pode ser a valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas, né, por outra pessoa. Ou seja, né, a vaidade é você querer se aparecer de alguma maneira positiva, com certeza, para outras pessoas. Por exemplo, você estuda, mas não estuda para você estuda para outra pessoa, para que outra pessoa veja, tipo, uau, ela estuda, ela sabe. Você se cuida, mas você cuida do corpo para que outras pessoas vejam o seu corpo e você se sentir bem com aquilo. Também tem a segunda opção do que é vaidade, né, que é muito utilizada na Bíblia para descrever a própria vaidade, que é a qualidade do que é vão, vazio, sabe? Firmado sobre a aparência ou alguma coisa ilusória. E por que eu decidi fazer esse vídeo para vocês, né? Pra quem não sabe, eu tenho 20 anos e eu tenho 1,60 m e pouco por aí. E eu tô chegando a pesar os meus 90 e poucos quilos, quase indo pra 100 quilos. E ano passado foi o ano assim da minha vida onde eu mais engordei, onde eu mais ganhei peso devido a anticoncepcional, porque eu casei no ano anterior, então tava tomando anticoncepcional e entre outras coisas, alimentos, desregrado e tudo mais, então eu engordei muito. E isso afetou a mim, obviamente, né, no que eu olhava. Eu engordei, me olhava no espelho e não me via. E além disso, teve a situação de afetar muito a minha saúde. Eu comecei a ficar muito mais cansada. Quando eu andava, eu tinha muita falta de ar, ainda tem um pouco. Dores nas pernas, dores na coluna, dores em tudo quanto é parte do meu corpo. Eu tava nessa fase, né, de amadurecer espiritualmente, amadurecer psicologicamente, de fazer alguns projetos, entender algumas coisas. Então, a coisa que eu menos estava me preocupando naquele momento era cuidar do meu corpo, era comer um alimento saudável, era fazer exercícios, fazer coisas que iriam me trazer de volta, né, para aquela pessoa saudável que tá dentro do normal do saudável. E foi uma das coisas, gente, que no final do ano, eu até falei isso em alguns outros vídeos e alguns stories, que no final do ano foi uma coisa que Deus, assim, falou muito comigo. Ele falou muito comigo sobre amor próprio, ele falou muito comigo sobre eu ter que cuidar de mim, né? Porque eu cuidava tanto das outras pessoas, eu prezava tanto pela vida das outras pessoas, e quando se tratava de mim, eu deixava de lado. Eu não ligava muito, sabe? Tipo, tal pessoa não pode passar fome, mas eu posso ficar com fome até as 4 horas da tarde se eu tiver preguiça de cozinhar, porque o meu marido está trabalhando. E não tem ninguém além para comer aqui do que eu. Então essas eram as coisas que passavam na minha cabeça. Só que na Bíblia, né, fala muito claro sobre isso. Como você pode amar o próximo se você não ama nem a si mesmo? Como você pode amar a Deus se você não ama nem o próximo? Então você tem que se amar, amar o próximo e amar a Deus. E a Deus acima de todas as coisas. E aí Deus, ele começou a falar comigo. Você é templo do Espírito Santo. Como é que você vai pregar o evangelho com uma saúde debilitada? Como é que você vai servir as pessoas da melhor forma possível se você não consegue, tipo, andar, se você não conseguir ter uma vida longa e de qualidade, saudável, sabe? E aí deixou de ser algo que só tava me incomodando por fora, deixou de ser algo que só, eu estou me sentindo desconfortável com o meu peso, pra ser algo que eu tava começando a ficar realmente mal de saúde. Tipo, teve uma época, que foi a época que o Davi começou a trabalhar por escala, que eu acordava de manhã cedo, já passando mal, cheio de azia, ânsia de vômito, porque eu ficava a noite toda acordada, porque eu não conseguia dormir direito, e ainda por cima sem comer. Eu ficava horas sem comer, tipo, horas e horas e horas, porque eu não achava necessário fazer comida, porque era só eu que estava em casa. Tipo, não tinha outra pessoa pra eu alimentar, então eu não me sentia na obrigação de fazer comida. Gente,
E eu comecei a passar muito mal naquela época. E foi aí que Deus, ele realmente foi falando comigo e eu fui percebendo que eu tava fazendo não uma, não duas, mas muitas coisas erradas. E a virada do ano ajudou também a virar essa chave, que eu já virei o ano, já falei, poxa, esse ano eu vou fazer as coisas direito. Não como uma promessa maluca, sabe? Mas realmente colocando ali no papel de verdade. E graças a Deus eu tenho conseguido cumprir muitas das coisas que eu falei no início do ano que eu ia cumprir. Então, é necessário a gente cuidar e ter uma atenção especial para o nosso corpo, ter uma atenção especial para nós mesmos, sabe? Muitas doenças, elas são causadas pelo desleixo com o corpo. E quando eu falo desleixo, não é simplesmente, a pessoa não toma banho, não faz uma depilação. É realmente o desleixo, sabe, de ver o que tipo de alimentação você está comendo, de você fazer exercícios constantemente, de você realmente, sabe, ter ali um cuidado com o seu próprio corpo. Mas vamos lá, né? Já contei aqui um pouco da minha história pessoal, um pouco que Deus falou comigo sobre essa situação. E agora vamos saber o que a Bíblia diz sobre isso. Já segundo a Bíblia, né, o significado da vaidade, né, pelo contexto, pela palavra no original e nananana. O contexto, né, o significado de vaidade é algo enganoso, sem valor, que leva à ostentação e à idolatria. Então, quando na Bíblia está escrito vaidade, né, tá falando sobre algo supérfluo, que vem, vai, passa e acabou, sem valor. Mas quando se trata de cuidados com o corpo, Deus ele não deixa esclarecido que aquilo é vaidade. É claro que Salomão vai falar que tudo é vaidade. E, gente, esse tudo é vaidade vai pelo entendimento de que se tudo que você faz, querendo ou não, é vão, é supérfluo, porque na eternidade que tá a nossa verdadeira vida. Então a gente entende que, tipo assim, por mais que a gente vá se esforçar aqui nessa terra para conquistar coisas, para trabalhar e para fazer acontecer, tudo isso uma hora vai ser vão, sabe? Tipo, a gente vai partir desse mundo e as coisas vão ficar ali. Então, teoricamente, vai ser alguma coisa passageira, que é sobre isso que fala vaidade. Tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo passa, as coisas acontecem e acaba que no final tudo é em vão. Mas quando se trata de cuidados com o corpo, o que a Bíblia vai falar? Lá em Atos 17, no versículo 24, está escrito assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, nós somos templos do Espírito Santo, disso nós já sabemos. Só que repara que tipo, nesse versículo está engrandecendo a Deus, falando o brabo, o cara, o top. Ele não habita em templos de ouro e prata, ele não habita em templos feitos por grandiosos arquitetos, ele habita em nós. Templos feitos por ele. Ele mesmo criou o seu próprio templo, então nós somos templos do Espírito Santo. E eu acho muito interessante a gente analisar também só mais um pouquinho de 1 Coríntios, que eu achei incrível, né, o que eu tava observando através dessa leitura. Lá em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, tá escrito o seguinte: Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Por que eu coloquei a parte da imoralidade sexual ali? É claro que esse versículo em específico ele tá falando sobre a imoralidade sexual, mas colocando só pelos aspectos físicos, do porquê que não seria legal, isso significa que tudo aquilo que fere o nosso corpo, tudo aquilo que mexe, né, com a dignidade do nosso corpo, do nosso interior, tudo aquilo que afeta a ordem natural de como as coisas funcionam, se caracteriza como pecado contra o próprio corpo. E eu não estou falando aqui especificamente sobre tatuagens, piercings e etc, brinco, seja lá o que for. Eu estou falando sobre cuidados ou sobre descuidados que você faz que colocam o seu corpo em desuso, em risco e em algum tipo de perigo. Então, todas essas coisas, principalmente quando excessivamente,
Por exemplo, beber refrigerante faz mal. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo bebe refrigerante. Agora, o que você pode fazer? Diminuir a quantidade de refrigerante. Você não tomar refrigerante todos os dias na hora do almoço. São decisões complicadas, mas que precisam ser tomadas, porque isso pode sim ser caracterizado como um pecado contra o seu próprio corpo. Você praticamente está se matando e tá achando aquilo super legal. Gente, para quem acha que eu tô exagerando, vejam Quilos Mortais. Aquilo dali é a especificação do que a compulsividade, o desgoverno, a comida pode fazer em excesso, né, obviamente. Pode, e a falta de Cristo principalmente, pode fazer com a pessoa a ponto dela deixar ali a situação e descuidar e dane-se. Enfim, continuando. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Não precisa falar mais nada, né? Que lhes foi dado por Deus. E que vocês não são de vocês mesmos. Isso significa o quê? Que esse corpinho bonitinho aqui não me pertence. Por mais que eu tenha maior intimidade com ele, porque eu nasci com ele, cresci com ele, né? Me converti, vivi com ele, ele não me pertence, ele é do Senhor. Então, ele sendo do Senhor, eu preciso cuidar da melhor forma possível dele, porque um dia eu vou ter que prestar conta do que eu fiz com isso aqui. É a mesma coisa de você emprestar alguma coisa pra alguém, ou uma pessoa muito querida sua. Um dia ela vai ter que te devolver. E aí a gente entende que até mesmo às vezes você não ter um amor próprio, sabe? Falar tipo, nossa, eu sou feio, eu sou horrível e bababá. É você ofender a si mesmo e ofender a Deus. Então isso é muito necessário. Então até mesmo para quando você não estiver se sentindo bem com o seu próprio corpo ou com você mesmo, você procurar ajuda, procurar coisas, exercícios, meditações. Tem muita coisa hoje em dia na internet que você pode usar e abusar para você melhorar a sua autoestima. É só você realmente querer. E aí vem a melhor parte, né? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa que façamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, quer façamos academia, quer acordemos de madrugada, que façamos para a honra e glória do nome do Senhor. Não dá para negligenciar essa parte do Evangelho e viver simplesmente como se nós fôssemos eternos e o nosso corpo não precisasse de cuidados, não precisasse de ajuda. E, gente, no que vai em questão a necessidade, o próprio Deus ele nos proporciona. Então a gente nem precisa se preocupar muito com isso, a gente só precisa realmente se preocupar em botar a mão na massa e fazer o que é necessário para que essas necessidades sejam supridas, que foram fornecidas por Deus, cheguem até nós e sejam supridas pelas nossas próprias necessidades, entendeu? Então, eu tô nesse processo, né, de emagrecimento, tanto pra melhorar minha saúde, tanto pra conseguir me sentir melhor comigo mesma. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo. Não se esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.